tarde a todos. Eu estou muito satisfeito de vir aqui conversar, falar sobre a nossa atividade aqui em Niterói, uma cidade que é recordista aí de renda, né, no Brasil. E eu gosto muito daqui de Niterói. E vamos falar sobre a ABEAN. A ABEAN é uma associação que está dentro do Sindicato Nacional das Empresas de Navegação Marítima, que é o Sindicato Nacional, que é o SINDARMA. A ABEAN é uma associação que reúne as empresas de apoio marítimo. Ela foi fundada em 1977. É interessante, por que tem a ABEAN e por que tem o SINDARMA? O SINDARMA é um sindicato nacional e o relacionamento do sindicato, basicamente com o governo e outros sindicatos, é uma relação muito mais formal do que uma associação no qual a gente tem mais flexibilidade. Muitas vezes, um sindicato ele não pode entrar por certos caminhos, inclusive até financeiro. O sindicato ele é absolutamente apolítico, ele não pode fazer contribuições de campanha, existe todo um quadro restritivo para o sindicato. A associação não. A associação, a gente pode ter associação de tudo, né? Então, muitas vezes convém, e não é o único sindicato que tem associações dentro. No caso do SINDARMA, nós temos a Associação de Empresas de Apoio Marítimo e temos uma outra associação que é de empresas de cabotagem, a ABAC. Aqui os senhores estão vendo o desenvolvimento da frota de navios de apoio. E é interessante observar que está destacada uma linha ali, no meio da tela, que é exatamente quando foi criada a Lei 9.462, que é exatamente a lei que define a atividade de navegação. Bom, os senhores estão vendo aqui que nós temos uma curva, ela começa crescendo pouco, na época da criação da lei, ela permanece num patamar horizontal, e de repente a coisa começa a crescer aqui a partir de 2009, não é à toa que a gente tem um auxiliar almirante, é ótimo, né? E aqui vocês estão vendo como é que está crescendo, o que está acontecendo? Foi exatamente o grande desenvolvimento da atividade de óleo e gás brasileira, né? De repente, o Brasil virou um centro de energia potencial, poços de petróleo, campos de gás. Isso é engraçado porque isso significa, de repente, um novo patamar até de desejo, de horizonte do país. Quer dizer, vocês, tem muito jovem aqui da universidade, aqui, né, assistindo, vocês vão, se Deus quiser, aproveitar um Brasil muito bom, um Brasil com possibilidades, com alternativas, com dinheiro no bolso, coisa que a minha geração não pôde, não é verdade? Não pôde. Nós somos engenheiros que saímos, assim, qual é o futuro do Brasil? Exportador de matérias-primas, né? Depois nós vimos o Brasil se desenvolver para o semi-acabado e hoje em dia nós voltamos a um patamar de matéria-prima de gente rica, né? Petróleo, gás, que é uma coisa muito boa. Verdade é que vocês podem raciocinar que o patamar que nós enfrentaremos com o pré-sal, com a exploração do pré-sal, significa de 2,5 a 3 vezes o volume de operações que a gente tem hoje no Brasil. Ora, o que isso tem um impacto direto exatamente onde nós estamos falando, na navegação de apoio marítimo. Hoje, existem muitas empresas aqui interessadas nesse mercado e, além da Petrobras, evidentemente, tem a OGX, Shell, Statoil, que é norueguesa, BP, enfim, uma série de empresas grandes e essas empresas estão aqui. Essas empresas são empresas que recorrem a esses navios, recorrem à frota. Elas usam tanto navios brasileiros quanto navios estrangeiros. A lei brasileira estabelece regras para o acesso de embarcações aqui no Brasil. O que acontece aqui é que nós temos as atividades da Petrobras, vocês estão vendo ali um gráfico que convencionou chamar de pizza, em que a gente analisa dois setores grandes ali, que são os setores de exploração e produção, que é esse de cor vermelha escura, e o setor azul de exploração e produção, e o setor vermelho, que é o de refino, transporte e comercialização.
A nossa atividade de embarcação de apoio entra exatamente para usufruir daquele mercado ali que movimenta, no caso do plano de negócio da Petrobras, 127,5 bilhões de dólares, ou seja, números fantásticos. Essa é o campo de atividade. Essa atividade a gente pode colocar aqui como sendo, são 116 empresas brasileiras autorizadas pela ANTAQ. A ANTAQ é a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, subordinada a 2 ministérios: Secretaria Especial de Portos, com o Estado de Ministério, e o Ministério de Transportes. Vocês vejam, uma agência reguladora subordinada a 2 ministérios, vocês estão vendo a complexidade normativa que a gente convive na Marinha Mercante e nessa atividade, né? Bom para os advogados, não é, doutor? Não é? Mas o fato é que é bastante complicado esse relacionamento aí entre o sindicato como um interlocutor autorizado para tratar desses assuntos com o governo. Nós temos 45 empresas operando efetivamente no apoio marítimo, que são 116, das quais 45 estão operando. Dessas, 25 são associadas ao Sindarma. Nós temos uma frota de embarcações aqui, operando na costa, de 414 embarcações, das quais 160 são de bandeira brasileira, 254 são estrangeiras. Essas embarcações estrangeiras, elas sugam um total de 1,6 bilhões por ano em afretamento. É muito dinheiro, mas são embarcações caras. Esse aluguel é feito diário. Sondas, então, é muito mais caro, né? Nós temos aqui a distribuição dos tipos de navio da frota de apoio marítimo. Praticamente 75% é composto de HTS, quer dizer, Anchor Handling and Tug Supply. São embarcações bastante grandes aqui no Brasil. Essas embarcações, elas custavam cerca de 35 milhões de dólares, alguns poucos anos atrás. Hoje elas estão varando 90 milhões de dólares, né? E nós temos essa faixa azul, segmento azul aí, que são PSV. É o antigo, a gente chamava antigamente de navio de apoio, né? Navio de apoio. Hoje é Platform Supply Vessel. Vocês estão vendo como é que o negócio do inglês é terrível, né? Principalmente numa atividade em que a tecnologia evolui muito rapidamente. Então, não dá nem tempo de criar uma palavra brasileira, em português, para poder descrever a atitude, e já surge uma outra em inglês para substituir. E vamos entrar, então, no segmento importante aqui da nossa conversa, em que a gente fala dos desafios do setor. Desafios por quê? Porque nós temos uma questão muito séria, que é adequarmos a frota de apoio marítimo para acompanhar essas atividades. Vocês viram que naquela diagrama de pizza, a atividade de exploração e transporte era enorme, tinha um grande peso. Então, é fundamental a participação dessa frota no programa de exploração conveniente das nossas reservas. O primeiro dos desafios é que nós temos 14 mil marítimos, com cerca de 4 mil são oficiais de máquinas e náutica, ou seja, 4 mil oficiais de marinha mercante, né? Eles estão embarcados em navios, estão embarcados em plataformas e navios sondas. Essa frota tende a aumentar, a Petrobras está encomendando navios sondas, está trazendo navios, está construindo navios, quer dizer, é um mercado em expansão. A tripulação brasileira, ela é formada, como foi dito aqui pelo doutor Eduardo, nos centros de formação da Marinha e em alguns, agora, complementarmente, na academia da Petrobras. Existe um alto custo envolvido na formação. Essa formação é feita com simuladores, instrutores especializados, né? E eu tenho certeza que o Almirante Falcão vai dar mais detalhes sobre essa formação dos 2 centros da Marinha. Mas o que nós aqui, como empresa de navegação, queremos é justamente, em função dessa dificuldade e do déficit que nós temos hoje de tripulantes de navios, uma formação maior. Hoje, nós calculamos que nós tenhamos cerca de 900 oficiais faltando no quadro de oficiais para tripular os navios.
Como é que pode um navio operar sem tripulante? Não é isso, o navio continua operando e as empresas são obrigadas a dobrar o período de utilização daquele tripulante a bordo, pagando, compensando financeiramente o tripulante, o oficial de marinha mercante, evidentemente com custo, mas isso de modo a não impedir a operação do navio. Muitas atividades, elas falam em apagão, apagão daqui, apagão de lá, isso evidentemente numa analogia com o que aconteceu alguns anos atrás, quando houve um apagão de energia no Brasil, provocado por excesso, pouca má gestão dos recursos de transmissão de energia. Então é usada essa palavra para definir uma situação limite de mão de obra, apagão na construção naval, apagão na operação de navios. Mas é um pouco dramático isso. Eu vou dizer por que é dramático. Na realidade, os navios não param. O que acontece é que a tripulação passa a custar o dobro. Para vocês terem uma ideia, o custo da tripulação de um navio, a metade do custo é tripulação, é custo de mão de obra. Não só porque os salários são salários altos, em padrão internacional, altos, comparativo aos salários pagos internacionalmente, como também, além dos salários serem altos, nós temos que pagar financeiramente multas resultantes do tripulante não desembarcar. Ele permanece a bordo para continuar no turno seguinte. E que turno é esse? No Brasil, nessa atividade aqui, os oficiais de marinha mercante trabalham 15 dias por 15 dias, num regime de 1 para 1. Ou seja, a gente precisa de 2 tripulações para um navio. Ou seja, o custo é o dobro de uma tripulação normal. Impostos, encargos, etc., custam mais 130%. Então, tudo isso faz com que seja extremamente caro operar esses navios. A opção de navios estrangeiros sofre, evidentemente, as restrições impostas pelas agências nacionais, com o objetivo de proteger os interesses brasileiros. Entre esses interesses está a mão de obra brasileira, os oficiais de marinha mercante brasileiros. Pode-se recorrer a uma negociação com o objetivo de complementar a necessidade de oficiais brasileiros em navios estrangeiros. Um navio que opere muito tempo na costa brasileira tem que se submeter às regras do Conselho Nacional de Imigração, resolução de modo que não se tenha um oficial de marinha mercante desempregado aqui, enquanto que na costa brasileira estão operando navios de marinha mercante com oficiais estrangeiros. Essa lei, que é uma lei que existe em qualquer mercado no mundo, é uma lei que protege o trabalhador nacional, ela esbarra hoje numa situação que é inversa. Na realidade, hoje, existe falta de trabalhador brasileiro e um excesso de trabalhador estrangeiro. Mas essa resolução está em vigor e uma das nossas frentes de trabalho é exatamente buscar uma situação facilitada de modo a melhorar a vida das empresas. Eu vou mostrar agora aqui o resultado disso aqui. Vocês estão vendo aqui, a curva de cima são os salários de oficiais de marinha mercante. A curva mais abaixo, que é uma curva vermelha, são salários de não oficiais. E embaixo nós temos curvas relativas a categorias bancários, metalúrgicos, bem como o índice de inflação. Então, nós estamos dizendo, nós estamos precisando de gente. Qual é o resultado disso? Evidentemente que as negociações salariais se valem desse ambiente favorável e os sindicatos dos trabalhadores têm feito um trabalho excelente para os trabalhadores. Então, fez com que esse salário dos nossos oficiais de marinha mercante seja extremamente alto. Já está no limite do que as empresas de navegação podem pagar. Por quê? Porque quando a gente trabalha com navio, a gente não olha só para o Brasil, trabalha olhando para o mundo, é um mercado só. O mundo, há muito tempo na navegação, como na aviação, o mundo é um mundo globalizado. As informações são trocadas e os custos têm que ser compatíveis. Não se admite um país ser uma ilha com custos elevadíssimos no mundo globalizado. Os custos têm que ser compatíveis com o que se pratica no mundo. E nós temos aqui no Brasil essa situação. Nós temos curvas salariais que demonstram uma condição
eu não vou dizer privilegiada, porque não é o caso de criar aqui, mas uma condição favorecida, artificialmente favorecida, em função da pouca oferta de profissionais. Qual é a conclusão? Precisamos de mais oficiais de marinha mercante. É uma atividade extremamente demandada. Então, queremos ampliar a capacidade de formação de pessoal, né? Isso já está sendo, a gente já percebe algumas medidas, a própria Marinha já fez isso, já ampliou, mas a situação do nosso lado continua séria, porque só daqui a alguns anos que nós vamos nos beneficiar desses esforços feitos. A ABAN pleiteia uma formação específica para a operação desses navios. A operação em navios de apoio offshore é uma operação extremamente técnica, demanda capacidade física, porque as condições são extremas. As condições aqui na costa brasileira, aparentemente nós temos praias bonitas, pessoal de maiô e tudo passando na praia, mas lá fora o mar é brabo, as ondas são violentas, os ventos são violentos, e isso demanda não só habilidade intelectual, como até condição física. Conversando com uma empresa de navegação, eu soube que a idade média dos oficiais naquela empresa era de 56 anos. 56 anos, quando eu tinha 56 anos já era difícil me movimentar. Então, no mar, né, tendo que subir vários convéses, escadas, navio balançando, é um problema sério. As tripulações, precisamos de tripulações mais jovens para poder fazer frente. E mais, nós temos, como desafio do pré-sal, nós temos problemas, desafios nos esperando que nós ainda não temos como avaliar. Né? Nós vamos ter que encontrar soluções tecnológicas para uma operação logística que hoje não existe. Então, isso, a Petrobras é extremamente consciente disso, ela está pesquisando, os navios serão navios maiores, as cargas serão maiores, os esforços serão maiores, as forças exigidas até serão maiores. Então, a gente precisa ter gente preparada e treinada para isso. Daí, a gente pleitear uma formação específica. Né? Essa formação inclui um esclarecimento dos jovens alunos sobre o que é a atividade, descrição das atividades, vários passos, matérias específicas de apoio marítimo, porque alguns equipamentos só existem nos navios de apoio marítimo, como o DP e outras coisas, aquisição de simuladores específicos e, fundamentalmente, o domínio do inglês. O domínio do inglês, cada vez mais ele fica importante, né? É desagradável a gente dizer isso, falando uma língua tão bonita que nem a nossa, mas hoje em dia quem não fala inglês está meio roubado, né? É como se fosse não soubesse nadar, não sobrevive no mundo, né? E a única esperança, porque das línguas internacionais, a opção pelo inglês é bem mais interessante para nós do que chinês, não é verdade? Né? Que seria outra língua aí. Muito bem, eu queria dar esse recado para vocês. Foi muito bom aqui, muito obrigado aí pelo interesse, pela atenção. Noto muitos jovens aqui na plateia, e eu acho que o segredo é a gente investir na juventude, por duas razões. Porque a juventude tem entusiasmo e não está ainda comprometida com as coisas. A gente, à medida que vai ficando maduro, vai acabando se comprometendo de um lado ou de outro, e no fim a gente perde a nossa autonomia, até a autonomia intelectual. E o jovem, ele é intelectualmente autônomo e entusiasmado. Eu acho que é exatamente junto à juventude é que a gente percebe a capacidade de um país crescer. Nós hoje estamos às vésperas de um novo Brasil, e eu acho que os jovens vão ter um papel muito importante nesse crescimento, nesse desenvolvimento. Muito obrigado a todos.